O ex-presidente Lula se encontrou hoje com senadores da base aliada. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, Lula não tratou do impeachment nem da permanência do PMDB no governo e teria negado a possibilidade de assumir um ministério. A conversa teve um tom de unidade para o enfrentamento da crise. A agenda do ex-presidente em Brasília começou com um café da manhã com senadores da base aliada na residência oficial do presidente do Senado, Renan Calheiros. Um encontro de mais de 3 horas. Lula não falou com jornalistas, mas teria reclamado novamente da condução coercitiva. Acho que é uma perseguição contra ele, uma prisão ilegal, uma condução coercitiva ilegal. Aquilo, de fato, foi ilegalidade. Num gesto simbólico, Renan Calheiros entregou publicamente ao ex-presidente Lula um exemplar da Constituição Federal, uma referência às investigações da Operação Lava Jato. As investigações precisam avançar, mas no devido processo legal. Há uma Constituição, que é a Constituição do Estado Democrático de Direito, que precisa ser respeitada. E a Constituição foi para significar, simbolizar esse momento importante em que nós precisamos garantir a Constituição, presunção da inocência e o devido processo legal. Na reunião falou-se da nomeação de Lula para algum ministério, mas não houve consenso entre os presentes e o próprio ex-presidente teria rejeitado a hipótese. A oposição criticou porque Lula passaria a ter foro privilegiado na Operação Lava Jato. Não há como escapar de uma percepção de que isso tenha realmente a ver com uma tentativa de alguma forma, obstruir a justiça. Pelo que ele disse e reiterou, não tem nenhum interesse de ocupar um ministério. Mas aí é algo que vai depender da avaliação dele e da presidenta. Renan Calheiros disse que encontros iguais aos de hoje para avaliar a situação política e econômica do país também vão ser marcados com os ex-presidentes José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Neste sábado, o PMDB se reúne em convenção nacional. Uma ala da legenda promete colocar em votação a saída do partido da base aliada da presidenta Dilma. Paulo Moreira Leite, como vimos, muita gente especulou sobre a possível nomeação do ex-presidente Lula para um ministério da presidenta Dilma. Isso é viável, é possível? Olha, eu conversei com ministros, com senadores, deputados hoje, e essa hipótese é levada muito a sério. Levada muito a sério, em primeiro lugar, por uma razão que, segundo todos me disseram, o governo está precisando de um pouco de força política. Um pouco da experiência, da competência inegável que o Lula deixou ao longo de sua passagem pela presidência. Então, isso é uma coisa que já vinha sendo discutida no ano passado, já era discutida mesmo, eu acompanhei isso, mas sempre ficou numa questão de constrangimento. O sujeito foi presidente, ele chega no governo, da pessoa que ele colocou para ser candidata, qual vai ser o espaço que ele vai ter, isso podia causar um pouco algum constrangimento. Então, essa proposta, uma hora, sumiu. Ela volta agora. Primeiro, porque a situação do governo exige ainda mais uma pessoa para dar essa musculatura, e também volta porque tem uma questão política clara, uma questão jurídica clara. Quer dizer, o cerco, podemos achar que ele é correto ou não incorreto, que é adequado ou não adequado, mas existe uma pressão que pode levar o presidente para a prisão, né? E nós temos no Brasil o que chama foro privilegiado. E, embora a oposição esteja denunciando previamente isso, não custa lembrar que durante o julgamento do Mensalão Mineiro, o Mensalão do PSDB Mineiro, todos os políticos que precisaram renunciar a mandatos para perder o foro privilegiado e, dessa forma, conseguir o benefício de serem julgados em primeira instância, em processos mais demorados, que até hoje sequer concluíram, fizeram uso disso. Então, isso é um recurso clássico dos políticos brasileiros. Paulo, ainda hoje a gente volta para falar mais um pouco sobre essa denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo contra o ex-presidente. Até já.